Olá para você que nos acompanha em mais um Pod Cristão. Seja muito bem-vindo a mais esse podcast que é um complemento da sua lição diária. Na lição de hoje, iremos falar da lição 9. Mas antes de falarmos da lição, darmos continuidade para recapitular ela, falaremos dos nossos convidados, iremos apresentar eles. Por isso, o meu co-host, Vitor, irá apresentar eles. Vitor? E aí, tudo bem, Wellington? Cara, eu gostei do co-host, viu? Ficou bom, né? É um nome mais imponente, assim, né? Porque só meu parceiro aqui, não. É um co-host, pô. Co-host. Muito obrigado, cara. Te agradeço. Bom, eu sou o Vitor, para vocês que já estão novos aqui no canal. Aqueles que já estão conosco há algum tempo aí já me conhecem. E hoje nós temos aqui a presença de duas pessoas maravilhosas, são duas mulheres. Hoje está bonita aqui. Obrigada pela maravilhosa. Nós do lado de cá tá feio, do lado de lá tá melhor. Eu acho que inclusive podia ficar filmando só ali e deixa o microfone aberto, mas fica filmando só lá, né? É melhor. Eu acho que, inclusive, eu fico até com uma sugestão da gente ter sempre assim, né? Bom, mas hoje a gente tem aqui conosco a Adriana Amorim, da Igreja do Paulo Prata, cara, que veio, cedeu. Quero já agradecer carinhosamente o seu tempo. Ela é líder do Departamento de Jovens, também é líder do Ministério da Mulher, enfermeira de formação e muito envolvida com os trabalhos da igreja, tá? Da igreja ali do Paulo Prata. E também conosco a Grazi Macedo, também da Igreja do Paulo Prata. Está conosco aqui, que cedeu o nosso tempo. Te agradeço também, Grazi. Obrigada. Pelo tempo de vocês, tá? É nutricionista de formação, conselheira dos desbravadores, né? E musicista, né? Canta e tal. Isso aí, é cantora. Aqui o negócio é de peso. De peso. Hoje tá, além de ter a presença feminina, são mulheres que trabalham para a obra. Né? Totalmente isso. E aí, eu gostaria que vocês aí dessem um oizinho para o pessoal, dessem um alô para toda nossos amigos aí que nos acompanham. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês hoje, com a Grazi do meu lado, né? Pra gente ficar juntinho numa sexta-feira. A gente quase não se vê, né, Grazi? Não, quase não. Mas muito bom a gente poder conversar um pouco sobre a lição, né? Tá explanando aqui esse assunto bem interessante. E vamos lá, né? E agradecer também, né, pelo convite. Obrigada. Quando precisarem também pode chamar nós duas novamente, entendeu? Nós adoramos, tá? E é isso, né? Bora começar? Bora, né? Vamos sim. Então, antes da gente começar, acho que o mais importante é, para aqueles que viram a lição dessa semana, a lição 9, ela foi bem ponderada. Então, trazer ali o Espírito Santo aqui, porque senão a gente não vai nem conseguir falar nada disso aqui. São temas assim que até antecipando, eu sei que você vai entrar um pouquinho na questão maior, mas eu quero deixar muito claro aí para os nossos amigos, nossos ouvintes, que a nossa intenção de forma alguma é expor alguma situação de forma que ofensiva de algum sistema religioso. Não é isso. Nós realmente trazemos uma situação bíblica. Então nós estaremos lendo a Bíblia, tá? A nossa intenção não é ofender ou direcionar. É muito menos atacar, né? Exatamente, muito menos atacar qualquer instituição religiosa, seja ela qual for. Até porque, como o Wellington falou, é um tema bem peculiar, é um tema bem delicado. Bem delicado. Então, gostaria de pedir para a Adriana fazer uma oração para a gente dar início à lição. Ok, então, vamos orar. Grandioso Deus, Pai querido, agradecidos somos a Ti, Senhor, porque mais um sábado chegou. Estamos aqui reunidos para poder conversar um pouco sobre o assunto da lição, explanar, tirar dúvidas. E queremos que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco. Nos ajude, Senhor, a transmitir a mensagem para as pessoas que estão nos assistindo hoje e que essa mensagem possa chegar aos seus corações e trazer paz e não tribulações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a lição de hoje, ela fala, o título aqui já mostra que
pouco de Confusão, que é a cidade da confusão. Aqui pela tirinha que está aqui, que ela não é igual autoexplicativa, igual das outras edições, ela só mostra um livro e uma taça com um líquido sendo derramado por ela. Quando vocês viram essa imagem, qual foi a impressão que vocês tiveram? Primeira impressão, vocês achou que ia falar a lição? Vamos lá. Tem que ser politicamente correto, né? Senão... Não, esse relativismo social, nesse momento, os nossos colegas, eles entendem que a nossa ideia é trazer a verdade. Então, o politicamente correto, aquele negócio como se faltasse uma verdade, não se preocupa não. Se você quiser, eu vou te deixar um pouco mais à vontade. Eu vejo realmente uma bagunça quando eu vejo um negócio desse aqui sendo derramado em cima. Aqui eu até fiz algumas anotações que de quando eu bati o olho, eu escrevi, né? De briga, acho que é tudo muito confuso, de líquido sendo derramado, né? Sobre o livro, e talvez até um queima de arquivo, que a gente pode colocar dessa forma, de que quer esconder as coisas para que não seja descoberto uma mancha, a verdade, né? Exato. E diferente, ela também não é só a questão de derramar, mas também mostra que é proposital. Porque não está aqui como se alguém tivesse batido, esbarrado, não. Foi virada. Literalmente foi virada em cima deste livro. Isso. E já puxando um gancho disso, vindo para a parte de domingo, dando início, aqui vem retratando um pouco sobre como foi, como a Bíblia ela cita a igreja, cita a mulher, usando como um contexto, né, para a gente poder ter um entendimento melhor, de uma forma melhor, que ela usa uma mulher que hoje a gente entende que é a igreja. Ela cita dois exemplos, que é a mulher, que é a pura, vamos colocar assim, que é retratada pela Bíblia. Sim. Lá em Jeremias 6:2 diz: deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. O profeta usa a expressão filha de Sião para descrever o povo de Deus, que era de Israel. Então aqui mostra em Jeremias de que a mulher pura, ela devia ter essas características. E logo abaixo fala sobre a mulher que a gente vê em Apocalipse 17, que está montada numa besta, em alguma fera, em alguma coisa. Besta escarlate. E aqui retrata sobre isso, sobre essa mulher, que não é uma mulher muito do que a gente deveria seguir. Que fala apostasia, a prostituição e o adultério. Então aqui tomar sempre esse cuidado, porque existem essas duas versões, a gente vê muito, acho que mais a versão ruim, infelizmente, nos dias de hoje, por tudo que aconteceu desde Babilônia, desde a Torre de Babel. Então, botar isso na balança das coisas que estão mais acontecendo nesses últimos dias. E lendo aqui esse QR Code que a própria edição da queda da grande meretriz, logo no início eu escrevi isso porque eu acho que foi algo que, pelo menos para mim, foi o que mais mexeu, vamos supor. Que fala, Apocalipse 17, um dos livros mais difíceis para se entender e talvez não tenhamos respostas. Então mostra a dificuldade que é esse livro. Talvez foi colocado aqui na lição dos jovens para realmente trabalhar na parte da igreja que mais está sendo afetada, que é os jovens, onde que Satanás mais ataca, que o jovem precisa entender sobre profecia. Ele precisa entender do tempo do fim. Senão vai chegar um ponto que ele não vai saber o que vai ser. Vocês têm mais alguma coisa sobre comentar sobre a parte de domingo? Essa preparação que você citou, não entrando somente na questão, mas numa tomada de decisão da juventude, essa compreensão da profecia, ela é fundamental porque ela traz para dentro do contexto do jovem
a tomada de decisão quanto à sua formação, às suas escolhas por várias, né, por várias situações. Quando o jovem ele tem essa compreensão e a amplitude de uma profecia, e você falou uma coisa muito pontual, Wellington, Apocalipse a gente sabe que ele é muito simbólico, né? Ele, inclusive, Verdade. não tem como estudar Apocalipse sem você pegar outros livros, como o livro de Daniel, que é completamente conectado, né? Sim. E também a compreensão, por exemplo, é igual querer entender toda a vida de Cristo ou a vinda de Cristo e não ter lido Isaías, né? Que é um livro messiânico, né? Mas enfim, para a gente não fugir um pouquinho desse gargalo que você pegou, é realmente de uma importância única que o jovem realmente procure compreender a respeito da profecia ou das profecias, por mais complexo e tenha essa dificuldade, né? Uma outra questão que eu vejo é que a gente tem o costume de não querer entender, não querer estudar Apocalipse, justamente porque ela causa um certo medo. Né? Verdade. Né? É uma coisa assim que você começa a ler e ouve não as é fácil de escutar, né? Esse medo ele é sistêmico, ele foi um medo implantado Sim. ao decorrer dos anos, né? Não é uma coisa agora, a gente vem de geração, sim. geração em geração enquanto que vai passando da geração e eu, quando criança, sempre ouvi falar de Apocalipse e era um terror, né? E hoje não. E é legal que, assim, não só agora na lição 9, mas desde o início dessa lição, em especial do trimestre, né? Ele vem trazendo os temas e a primeira lição eu achei meio sem nexo. Mas hoje, olhando, a gente vê que foi uma preparação, lição por lição. E quando a gente fala de Apocalipse 17, a gente está falando sobre adoração. Uhum. Né? Então, a gente já estudou umas lições atrás aí, né? Sobre o sábado, semana passada sobre o sábado, né? Sobre adoração. E aqui a gente olha e vê exatamente isso. É adoração. Então, o que você está adorando? O quão apegado você está? Apegado você está. Você está apegado à confusão, você está apegado a Cristo, né? Você quer estar no sol ou no escarlate, né? Porque tem a mulher no sol e tem a mulher escarlate. Sim. E aí, né? Agora partindo para a próxima parte, segunda, sobre empoeirado, mortal e enganoso. O que você tem a falar, Vitor? Olha, vamos pegar realmente de forma literal a palavra, né? O que isso significa. E o que é legal a respeito, eu também senti uma desconexão no início do estudo, né? Aí depois a gente pega a adoração, sábado, a criação. E o que é legal, esse estudo de trimestre, Wellington, eu acho que você vai compartilhar comigo essa visão, que Apocalipse nos arremete à adoração, mas da importância realmente da construção de como foi feito toda essa narrativa, até a gente chegar numa situação realmente complexa. Por exemplo, o que a gente pega? Empoeirado, mortal e enganoso. Nós estávamos falando aqui, e você usou o título, né? O título que nós temos ali no Apocalipse 17 é que a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta, olha bem, assentada sobre a besta. Esse é o título que nós temos, né? E é interessante, caros amigos, que a gente tenha isso como algo simbólico, tá? Quando a Bíblia se refere, o Apocalipse está se referindo a essa questão ele traz a Babilônia como realmente referência, né? Aonde nós temos assim, onde foi reconhecido um falso sistema religioso. Está aí envolta a questão de prostituição. E é legal aqui que ele usa o tema, né? Empoeirado. Por quê? Porque nós sabemos que a cidade já foi destruída. Não existe. Não existe mais. Então, aonde está empoeirado, né?
Então, não é de forma literal a palavra em si, apesar que a gente pode atribuir, porque se a gente considerar, falei, pera lá, vamos contextualizar o que está acontecendo nos dias de hoje, e a gente pega mortal e enganoso, né, o que é o nosso, nosso assunto, que é o nosso título que a gente tem aqui. Então, toda a narrativa de 17, principalmente do capítulo, dos versículos de 1 a 6, ele nos leva novamente à condição do contexto social e cultural da época de Babilônia, com a referência do tempo do fim. De hoje. Do tempo de hoje. Tempo de hoje. E aí eu começo a me perguntar, mas por que Deus quer me revelar isso, né? Porque, só que eu não vou responder isso aí agora, porque vai ser a nossa resposta de sexta-feira, no nosso dia de sexta-feira. Mas o que é legal é que quando a gente começa a estudar, e essa é a conexão, né? Eu falei assim, gente, tá bom, quando a gente pega segunda-feira, me abriu várias lacunas, me abriu perguntas que eu gostaria de ter resposta. Eu falei, gente, quem está acostumado um pouquinho dentro de um estudo, e todos nós somos aprendizes, né? Inclusive, eu vou me reservar em não citar o nome da pessoa, mas não é frase minha, é que ainda a gente, dentro de uma situação ainda que a gente precisa ver como é que vai ser as referências de pessoas influenciadoras do mundo cristão, como que a gente vai poder trabalhar isso, mas ele fala que não existe doutor, esse mestre, esse doutor da Bíblia, ele fala, na Bíblia não existe doutor. São todos aprendizes. Todos aprendizes, porque é o único... dentro da profissão X você tem PhD disso, você tem PhD disso. Em relação à teologia, por mais que a pessoa se derrame sobre a palavra de Deus e se aprofunde no estudo, não existe doutorado. Porque a hora que você chega lá... Você não chegou. Você não chegou em lugar nenhum. Você não chegou em lugar nenhum. Então, assim, é grandioso demais tudo isso. Para a gente poder concluir, não fugindo um pouquinho do contexto, eu vou deixar essa reflexão para a gente poder nortear a nossa semana, que está chegando o tempo em que Deus chamará o seu povo para fora desse sistema corrupto e maligno, pegando a referência de Babilônia, trazendo ela como um exemplo simbólico, né, de prostituição, de uma falsa religião, sendo implantada nos dias de hoje. Então Deus está falando assim, Elton, sai da Babilônia, cara, sai da Babilônia. Aí eu falei assim, mas espera lá, a Babilônia já foi destruída. Não, é o sistema, tá? Corrupto e maligno, que está prestes a cair por causa da sua natureza corrupta e maligna. Então, assim, de fato, eu vou repetir o que o Hélio falou. Nós temos aí um tema 9 muito, muito difícil de ser abordado dentro de todo um contexto, até porque o nosso tempo corre, a gente não consegue aprofundar tanto a respeito disso, porque se a gente for pegar aqui, por exemplo, você usou o seu primeiro tema, e eu já vou concluir nisso. Se eu for aprofundar nesse tema aqui, do capítulo 17, só do verso 1 ao 6, a gente fica só o de hoje. A gente passa o dia de hoje falando só disso. Tá? Então, fica essa reflexão. A gente utiliza esse tema como algo simbólico, trazendo para a realidade, dentro de um falso sistema religioso e corruptível. Tá? Então, que a gente tenha isso como base para a gente poder discorrer aí o tema e com os nossos participantes aí. E com isso, puxando o gancho já, é citado, né, meio por alto, o que foi a Babilônia, o que representa. Mas aqui na parte terça é uma pergunta: quem é Babilônia? Então a gente tem que ter essa resposta. Pois é, e é interessante porque às vezes as pessoas, a gente não consegue fazer a referência, né, do nome Babilônia, né? Que vem de Babel, da Torre de Babel. Então, o problema começou lá. Tudo lá. Digamos assim, né? Então, Torre de Babel, né, uma construção que os humanos fizeram para eles próprios, para a vanglória deles,
né? E Deus então vai, confunde as línguas e vira uma tremenda confusão, um caos. E aí então são divididos, né? Cada um vai para um lado. Mas esse é o tema de quarta-feira, né? Não vou entrar no seu tema, pera aí. Né? É só um spoiler. Só spoiler. Calma, amiga, calma. E aí vem a Babilônia, né? Também que é criado, então, né, foi construída ali uma cidade que na sua época era uma cidade, né, imponente, muito bonita, e depois se tornou essa referência como uma mistura de, né, uma confusão, uma mistura de povos ali. Só que essa pergunta não é a parte histórica. A pergunta da lição hoje não é. Ela quer dizer sobre a Babilônia espiritual. Sim. E a Babilônia espiritual, né, ela é de referência à confusão, né, da Babilônia física, mas ela é muito mais profunda. E aí entra o tema de idolatria, né? Por isso que eu falei um pouquinho antes aí sobre a questão da adoração, né? Porque ela traz isso. A ideia, então, do sistema do grande conflito, que inclusive depois a gente vai até falar, é criar confusão. Podemos, né? Exato. A ideia do nosso inimigo é criar confusão. Exato. Né? A Babilônia espiritual, ela é baseada em fatos humanos, né? Então, os ensinamentos humanos e das tradições humanas. E aí é que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque entra aquela questão assim, vamos usar um exemplo aqui. Eu gosto de água, né? Gosto de água, tomo água todos os dias, mas aí a Grazi chega para mim, como nutricionista, e fala assim: eu acho que você devia tomar, né, todo dia junto com a sua água, entendeu? Uma gota de orvalho, não sei do que, né? Vamos usar alguma coisa assim. Por que, Grazi? Porque faz bem para a saúde, porque melhora a pele. É um exemplo, tá, galera? Não gente, dizendo que é verdade. Não vai pegar orvalho não sei de onde, aí começa a beber, né? Tá? Que não tem juventude eterna, né? Vamos deixar claro. Só que essa gota, ela contamina a minha água, já não fica pura mais. Entendeu? E o que Satanás faz na Babilônia espiritual é justamente isso. Ele pega uma coisinha simples, que parece ser tão simples, que coloca dentro do verdadeiro, da verdade escrita por Cristo, entendeu? Sim. E aquele pedacinho ali começa, então, a trazer essa necessidade. O homem tem essa necessidade de adoração, né? Entendeu? A parte de terça-feira também fala sobre isso, né? Só que aí tira a centralidade de Cristo. Um exemplo que a lição de terça traz, né? E aí é um exemplo que está sendo dado aqui, que eu acho que é importante comentar, frisando aí o que foi dito antes. Nós respeitamos todas as religiões, né? Sim. Mas uma questão é os ídolos. Né? Os ídolos que foram trazidos para dentro da igreja, as imagens que foram trazidas para dentro da igreja, né? E por que foi trazido? Porque a religião achava necessário, né, para agradar os pagãos e trazer os pagãos para dentro da igreja. Então usaram um artifício, né, que eles gostavam. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente acaba rebaixando o nosso Deus, um Deus que criou tudo no som da voz, a um objeto. Perfeito. Do invisível veio existir. Um Deus que criou do invisível. Do nada. Do nada. Né? E a gente tem o costume de rebaixar. Claro que aqui fala sobre os ídolos, e aí eu vou um pouquinho mais além, viu? Qual que é o seu ídolo? O que você tem aí na sua casa? Porque às vezes você está olhando e está falando assim: não, mas eu não tenho um Jesusinho ali, eu não tenho uma imagem de cruz. Peraí,
Você vai olhar aí qual é o seu ídolo? Tô olhando pra ele. Tá olhando para ele? Cuidado, hein? Complicado, Entendeu? né, galera? Então, qual que é o seu ídolo hoje? Às vezes não é isso, né? Não é uma imagem ali. Mas você tem um ídolo. Você tem uma coisa que você está colocando acima de Deus. E está transformando Deus numa peça. E né? quando a gente fala em ídolo, às vezes as pessoas falam, nossa, mas não, ídolo é uma palavra muito forte. Forte, né? Não, nada é maior que Deus na minha vida. Mas e aí, vamos lá, vamos colocar isso na realidade do nosso dia a dia. Faça uma autoavaliação. Isso. Né? Exato. claro. Com o que você tem passado mais tempo? Aquilo é um ídolo, independente do que seja. Aquilo que você dá prioridade na sua vida se transforma num ídolo na sua vida. Isso aí. Então, qual está sendo a sua prioridade no dia? Está sendo a palavra de Deus? É saber qual que é a vontade dele para a sua vida ou é eu colocar a minha vontade sobre a vontade Acima de Deus? de tudo. Isso. E a Grazi mostrou aqui o celular e tal, que é uma ferramenta. Hoje a gente usa o celular para tudo, né? Até para ídolo. Né? Até para ídolo. Até pra ídolo. Ontem eu estava numa consulta e uma senhorinha chegou para mim, né, de 70 anos, falou assim: Fia, eu comprei agora e está aparecendo um negócio aqui na minha tela, me ajuda, porque eu não sei viver sem o telefone, né? Aí era para fazer uma atualização e depois a gente ficou conversando. E realmente a gente não vive mais sem telefone, sem o celular, né? Tudo tá lá. Tudo tá ali dentro, tudo tá ali dentro. E aí a gente falando de ídolos, né? Já que você mostrou, só uma curiosidade para o pessoal em casa ficar pensando um pouco. Vamos lá. Já marcou quantas horas você fica no telefone? É Porque interessante. a média do brasileiro é de 9 horas e 17 minutos. É muito tempo, hein? Inclusive, se você quer ter essa resposta aí, no teu celular você consegue ver as configurações. Exato. Quanto tempo aí. você passa E digo em cada mais. aplicativo. Cada E digo aplicativo. mais, a gente ainda consegue ir num aplicativo bem específico que hoje em dia Pra também bloquear. as pessoas usam demais, que é o Instagram, tá bom, galera? Isso. Seguinte, tem uma parte lá nas configurações que você consegue saber quantas horas do seu dia você ficou no dentro do Instagram. aplicativo. Dentro do aplicativo. E aí agora faz essa visibilidade aí no seu celular. Aproveita esse tempinho que nós estamos conversando e dá uma olhadinha aí nos seus stories, no tempo que você tem gasto dentro desse aplicativo. Vê de verdade, analisa o que você poderia estar fazendo dentro desse porque tempo. E antes que pensem em algo, isso não tem nada a ver, Tem vamos muito. refletir um pouquinho sobre isso, porque de nada a ver o inferno Tá cheio. Tá tá cheio. cheio. Tá? Então, eu deixo só... isso, inclusive, serve para nós mesmos, Sim, né? claro. Começamos por nós, começamos por nós. A gente não está falando só para vocês, não, isso tá? aí começa Isso aí a por gente nós. também. E eu queria complementar aqui a parte de terça, lendo uma parte aqui que a gente está na liçãozinha, a partinha azul aí, ó, que você está seguindo com a sua lição. Uma fé é centrada em Cristo e construída na total dependência da graça, do sacrifício e da expiação de Cristo para a salvação, enquanto a outra é uma abordagem humanista da fé que substitui a dependência total de Cristo para a salvação pela dependência de tradições da igreja. E aí eu acrescento, Pesado, né? aquelas Pesado. tradições, aqueles hábitos que a gente tem adquirido no dia a dia, né? Então, a nossa fé ela tem que estar centrada em Cristo, somente nele. Senão a gente não vai conseguir fazer essa separação aí, dessa bagunça, Dessa confusão. dessa confusão. né? E assim, é muito interessante o que você falou, Dri, porque literalmente já liga com o nosso tema de quarta-feira. Sim. Porque ele pega muito nessa questão de nós estarmos deixando a vontade de Deus para aquilo que nós precisamos na nossa vida e colocamos em si a vontade de líderes espirituais. Sim. A gente sabe que existem pessoas que têm uma conexão com Deus. Então, tem pessoas, sim, que são preparadas para isso, como pastores, para estar à frente de um grupo que acredita em determinada religião. A gente não vai colocar nenhuma em específico. Porém, a lição ela vem notando nessa quarta-feira para a gente prestar muita atenção naquilo que a gente tem feito no nosso dia a dia. Será que nós estamos deixando de ler, de ter o nosso pessoal Só para ouvir aquilo que nós acreditamos que uma pessoa que está à frente do povo
está certa? Então, por exemplo, eu escutei fulano falar, mas peraí, nós estamos falando da palavra de Deus, você tem que viver. Então, a gente está vivendo ou a gente está só escutando e acreditando naquilo que chega nos nossos ouvidos? Eu quero, desculpa de eu te interromper, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se deparou, dentro de um contexto geral, que hoje em dia as pessoas muitas vezes leem a Bíblia, não, nisso eu não acredito? Né? Eu acho que é isso que você... a crença seletiva. A crença seletiva. Eu acho que era isso que você estava... Era isso que você estava abordando agora, né? Também. Pelo menos foi, Também. Né? Eu acho que não é nem eu não acredito. Eu acho que tem um que é pior que esse, que não acredita. É aquele que diz assim, desse texto não gostei. Não, esse né? Esse aí é... Mas temos muitos, tem, né? Tem. Principalmente Principalmente se vai contra alguma coisa que eu queria. Exato, sem dúvida. O culto de hoje, a mensagem de hoje não foi para mim. Não foi. Não senti. Ela não chegou aqui, ó. Não, aí pior. Ele falou não muito foi, baixo. Olha, não foi para mim não, mas eu sei que foi para fulano. Olha que veio aqui. Lembrei de você hoje. Não vou nem cutucar, entendeu? Cara, mas isso é fantástico. Falei, nossa, eu tava lá no meio do culto, eu lembrei de você, cara, eu lembrei de você. Aquele culto lá era pra você. E aí, posso te falar, isso daí também liga muito com o pessoal da Babilônia. Sim. E principalmente Torre de Babel. Uma das coisas que eu escrevi na minha lição essa semana foi prepotência. Sim. Porque eram povos que acreditavam que eles sabiam demais, porque eles tinham a resposta para tudo, não? Principalmente na Babilônia, um dos exemplos, vamos erguer uma torre, por que não? Porque nós não podemos estar dispostos a passar por mais um dilúvio, né? Exato. Porque eles sabiam mais do que Deus, do que ia acontecer. Sim. Então, assim, tudo começa a partir do momento que eu acho que eu sei mais do que Deus. Aí, o negócio enrosca. E, na verdade, eles simplesmente não somente tinham esquecido, como talvez ignorado, a própria aliança deixada. Sim, totalmente. Aquela apostasia, né? Exato. A confusão leva a uma apostasia. Exato. E ela é gradativa. Sim. E muito sutil. Exato. E aí, quando você não percebe, você já está lá no meio de tudo. E é uma ligação que a gente faz também com o pessoal de Babilônia, né? Aqui na lição de quarta-feira também fala sobre um dos relatos que aconteceu naquele tempo, que foi a questão do rei Nabucodonosor fazer uma estátua para ele. Você acha que o cara tinha pouco dinheiro? Babilônia era a terra mais rica da geração. Na época era a melhor. Entendeu? Era a maior potência mundial. Só que para ele não era o suficiente ele ser o melhor, o maior. Ele ainda queria ser adorado. Então, peraí, eu tenho dinheiro, eu tenho ouro, eu sou maior do que todos, então eu preciso que as pessoas me adorem. E foi isso que ele fez. Nabucodonosor foi lá, criou uma estátua de ouro puro com o rosto dele, porque ele é pouco excêntrico, entendeu? Podia ter deixado a ponta do dedinho da estátua para mim. Então... Só. A unha. Pois é. A unha. Mas o pior é que a questão não foi só me adore, foi a como é que é falar? Imposição. Muito obrigada que ele colocou, Vitor. Não, vocês vão me adorar, vocês querendo ou não querendo. Então, assim, se vocês não me adorarem, se vocês não agacharem, ajoelharem na frente da estátua... E olha que legal. Qual que é a estratégia de imposição de Satanás? Qual que é? Não é que começou no céu? Eu subirei Exato. E serei maior que o... E serei adorado. Exato. Que é, então assim... É sempre essa questão. A gente pega essa questão, né? Você falou, Deus, ele não obriga ninguém... Não. Essa é a diferença maior. Exatamente. E a vitória que salva, inclusive, o universo, a gente isso sabe, que é a graça. Essa é a graça. E a gente já sabe que é exatamente o contrário disso, né? Sim. Que como a Babilônia representa o sistema de falsa religião, fala assim, olha, você é obrigado a me adorar. É tipo assim, é o seguinte, não importa se você gosta de mim ou não, mas você tem a obrigação de me adorar. E até muitas vezes, você tem a obrigação de me amar, cara. A tua obrigação, pronto. Você não tem escolha. Eu estou tirando de você o seu livre-arbítrio.
E aí... A gente... sábado passado foi sábado da liberdade religiosa, Isso. né? E a gente trabalhou um pouquinho sobre isso lá no Paulo Prata. E a gente teve a oportunidade de ter uma mensagem de um pastor mexicano, né, que passou para a gente. E ele falou um pouco sobre essa questão de liberdade, sobre o sábado, que é o que fala na lição 8, né? Sim. E da adoração. E ele coloca uma coisa bem interessante aí que você estava comentando agora, Vitor, a questão da liberdade. Parece estranho, né? Quando fala assim que Deus deixa você livre, você pode escolher, certo? Mas se você escolher não ficar do lado dele, você vai morrer. Não é? Ué, Sim. mas que liberdade é essa? Sim. Né? Não é assim? A Só que sensação aí, que a gente tem é do essa. inverso, né? É uma Isso. liberdade. Que não é liberdade. Pera lá, você está me deixando uma livre escolha, mas a minha escolha está me levando... Mas se eu não escolher você, eu vou morrer. Só que aí vem a questão. Inclusive a liberdade, foi a acusação de Satanás. A acusação de Satanás. E aí que vem a diferença. Deus realmente deixa você livre para você escolher. A questão é que quando você livremente escolhe amar Ele e ficar debaixo da graça, você não está ali por uma imposição. Sim. E quando você escolhe o outro lado, Satanás já impõe você. Exatamente. Né? Ele fala, não, então agora você é meu. Você então agora vai fazer, e eu vou manipular você. Então você vai fazer coisas que eu quero. É a manipulação. Essa é a diferença. Porque quando eu aceito a Cristo, né? Então a minha liberdade me dá esse direito, eu escolho a Cristo. E as coisas que eu faço por Cristo é pelo amor e a graça que Ele me dá. É uma retribuição, é uma alegria. Na verdade, é um estilo e uma filosofia de vida. De vida. É uma mudança de fora o íntimo. Né? É uma coisa interiorizada. Né? E Satanás não. Satanás, ele te impõe, ele coloca um jugo sobre você, um peso. Sim. E quando você quer sair daquele meio, aí começam as acusações, né? Pois é. Começam as cobranças. Então, na verdade, ali você não tem liberdade. E já sobre essa questão de liberdade, eu não sei quantos vocês repararam, mas aqui na mesa nós temos o Grande Conflito. O Grande Conflito, ele é um livro que ele fala muito sobre aquilo que nós estamos estamos vivendo hoje. E tem total interligação com a nossa lição. Por quê? Nós estamos falando de adoração, estamos falando de liberdade, e confusão. A gente sabe confusão e a gente sabe que nos últimos dias o que vão acontecer? Uma grande confusão dentro das igrejas e a falta da verdadeira liberdade. Nós não iremos poder adorar verdadeiramente da forma como que nós queremos. Por quê? Porque existe essa imposição de Satanás. De sexta, tá? Você tá perdão. Mas não dá, gente. Tem que ir lá e voltar. Exato. Né? Existe. A gente brinca assim, mas é uma conexão. Boa. No todo. Mas não tem como a gente deixar de falar de liberdade sem falar da liberdade que nós iremos perder. E é uma realidade. Mas lembrando que Deus sabe de tudo que vai acontecer. O que nós precisamos fazer é fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Nos interligar cada dia mais com a palavra de Deus e aquilo que Ele quer. Por quê? É Ele que vai nos dar forças para passar todas as provações que nós sabemos que nós iremos passar. Só comentando a parte quinta, já partindo para sexta, para finalizar. Acho que a parte de quinta é a parte mais, vamos colocar a parte histórica da lição, que fala sobre o papado, sobre Roma, todo esse contexto que a gente vê historicamente. Eu grifei aqui uma parte que eu acho que é muito importante, que foi uma escrita de um Papa, do Papa Leão XVI, sou muito bom em letra romana, mas acredito que ele fala que o Papa é de tão grande dignidade, tão exaltado, que não é um mero homem, mas como se fosse Deus e o vigário de Deus. Então, ao longo dos anos,
a igreja romana, ou católica, todo esse contexto no passado, ela sempre foi uma igreja que perseguiu muito. Todos nós. Muito. E você tem que fazer isso, porque eu tô falando, porque o Papa mandou, porque ele é um homem de Deus, então você não pode desrespeitar ele. Então a lei dele, a palavra dele é absoluta. Era a carta magna. Era isso. Era a lei. Você não pronto. obedeceu, tchau. Sim. Então, acho que essa parte de quinta retrata muito do vívido ali da história. Sim. De que a igreja de Roma, o papado, todo esse contexto que eles criaram ao longo dos anos, de que eles só perseguiram, eles só impôs as coisas que eram muito da Babilônia empoeirada. Isso. Que estava ali adormecida e tal, ninguém estava vendo, ninguém mexia. Veio eles e impuseram, não, é isso. Eu não quero isso que você está falando. Isso que você está me falando, eu não quero você. Eu quero isso aqui, ó. Isso aqui por quê? Porque o Papa falou. Ele é um homem de Deus, ele é enviado por ele, e a lei dele é absoluta. E essa frase, esse texto que você frisou, ele é muito sério, né? Você fez uma pontuação, grifou aí, até porque ele é tão sério que em Daniel, caros ouvintes, quero mais uma vez, a gente citou aqui, a gente está falando sobre poderes. E a história, né? A parte histórica. Isso não tem o que mudar. A igreja católica, ela realmente perseguiu. Teve a parte de perseguição, de morte e tudo pior. E que para vocês entendam a conexão desse fato histórico com a Bíblia, tá? Há uma necessidade realmente de um estudo, por exemplo, do livro de Daniel, que demonstra todos aqueles poderes, né? Desde a Babilônia até o Medo-Pérsia, Roma, tal, que fala sobre a estátua. Não é tema do dia de hoje, mas só para esclarecer um pouquinho aquilo que o Wellington estava mencionando, e com muita clareza e com muita propriedade falou. Realmente teve uma época em que o Papa falou, acabou. A água parou. Não tem o que fazer. Entendeu? Não tem. Ele realmente mandava, inclusive em terras. Ele instituía leis em lugares onde a igreja era a carta magna, era a lei, né? Falou, tá falado. Falou, tá falado. E acompanhando a parte histórica com a linkagem da Bíblia, a gente tem isso dentro do livro de Daniel, de Apocalipse, o que iria ocorrer, tá bom? Só para... e aí, acrescentando aí, né, também a questão de que hoje a gente precisa sempre pensar no seguinte: Satanás, ele não vai trazer uma confusão, né, de uma hora para outra. Não. É aos poucos. O que ele tinha que fazer de uma hora para outra e da imposição, ele já fez. E tem uma coisa, né, Adriana, para a gente poder realmente ser pontual. Satanás, ele não vai vir igual a gente vê em filmes, tá? Não. Um garfinho tridente, para. todo vermelho, tá? Não é assim que ele age. Tá? Isso aí não é filme. Isso aí é filme. E a perseguição que se teve em relação da Igreja Católica tão impositivamente, né, já teve. Agora a imposição vai vir de maneira diferente. Vai ter a perseguição, vai ter a imposição, só que vai ser uma coisa mais sutil. E aí a gente precisa tomar um certo mais cuidado, porque naquela época era assim: você, Wellington, é diferente. Você está se vestindo diferente, eu não gostei, falei com o Papa disse que está errado. Então, meu amigo, ou você muda ou já era para você. Agora, também vai pegar o que é diferente. Só que como é que eu vou saber se eu sou diferente ou não? Se eu não permitir que pequenas coisas do dia a dia, do mundo, né, falando aí das coisas que nos afastam de Deus, está entrando, né, na minha religião, na minha vida, né? Porque a religião também,
não é a igreja em si, né? A religião é a gente É a com nossa Deus. conexão com Deus. Então, É. o que está atrapalhando aí a sua conexão? Né? O que Acho. Satanás está pendurando aí? Só pontuar uma coisa só para finalizar. Acho que essa frase diz muito bem o que a gente já passou e vai passar. Neste tempo em que prevalece a iniquidade, podemos saber que a grande e última crise está à porta. Quando o desafio à lei de Deus for quase universal, quando seu povo for oprimido e atormentado por seus semelhantes, o Senhor intervirá. Então, acho que isso traz uma paz, Sim. mas dependendo da pessoa, um medo, porque não entende se não estuda. Não só a lição é um complemento. A gente sempre fala. É a Bíblia. É um guia. Então a gente tem que ter ali ao lado o que a Bíblia está falando. Se a gente não tem aquilo, não se apega aquilo a Deus, essa frase vai causar um medo em você, você vai gerar medo em outras pessoas se você sair falando só de uma forma que cause medo. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar de Deus, da palavra dele, e entender da melhor forma de que isso aqui não é sobre o que você é, ou é muito mais do que você vai ser, se você estiver ao lado dele. Se você não estiver ao lado dele, você vai estar do lado de Satanás. Então é o se apegar. E é o que você falou, né? É uma esperança, na verdade. Porque se a gente trazer a Babilônia espiritual, né, a ideia de confusão, né, que vem da Babilônia e para hoje, os nossos dias de hoje, a gente tem vivido. E a gente tem vivido no Brasil um momento aterrorizante. Acho que né? Podemos dizer... De certa forma. O certo está errado, o errado está certo. Deixa eu fazer um parênteses para não atrapalhar a conclusão que você fez. Mas só... Porque eu tinha notado, quando a gente estava falando sobre o dia de terça, não espere, a gente não deve esperar que a mentira, a confusão venha de maneira escandalosa. Não vai vir. O inimigo ele utiliza a própria Bíblia de maneira distorcida. Quer dizer, eu tiro um versículo de um texto para criar um pretexto e eu formo um contexto. Isso. Então, assim, essa palavra, essa confusão toda, Wellington, já encerrando, depois você termina de concluir, é justamente essa de forma muito sutil. Ele usa a própria verdade para distorcer a verdade, ou para camuflar tudo isso que ele está querendo implantar, toda essa falsidade, toda essa questão, esse sistema de idolatria que nós mencionamos aqui, qual que é o seu ídolo, né? A grande luta dele tem um grande conflito, né? Mas existe um conflito aqui, do nosso tempo. Sim. Né? Do nosso tempo. Tá? Acho que isso, a lição inteira, 9, ela retrata muito o apego. A gente tem que ter a Deus, senão a gente é pobres coitados e a gente não vai ter uma continuação. Então, acho que não tem mais nada a ser comentado da lição de hoje. Gostaria de pedir para o Vitor fazer uma oração para a gente finalizar. Vamos lá. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos, meu Deus, pela semana que se encerrou, por esse santo sábado que se inicia. Obrigado, Pai, pela oportunidade de mais esse momento, da gente poder estar discutindo e conhecendo um pouquinho mais da Tua Palavra. Nós agradecemos, Pai, e pedimos humildemente que o Senhor sempre nos dê discernimento, conhecimento, sabedoria da Tua Palavra, porque somos dependentes de Ti. A nossa esperança vem do Senhor. Nos ajude, nos ensine e principalmente a nos colocarmos em práticas aquilo que o Senhor vem nos ensinando. Que os nossos amigos também, aonde quer que esteja, receba o Teu Santo Espírito, que eles possam cada dia mais se dedicarem à leitura e ao conhecimento da Tua Palavra e a conhecer o Senhor.
Em nome de Jesus que eu lhe peço, Pai, e te agradeço. Amém. Amém. Muito bem, essa é a lição 9 nossa. Próxima lição, lição 10, os últimos enganos. Então, estude, se acompanhe, para que esteja junto com a gente na próxima lição, entendendo o que retrata aqui essa lição 10. Curta, compartilha e ative o sininho e compartilhe com mais pessoas que você tiver aí na sua lista de contatos, para... Se alguma coisa que a gente falou aqui se atingiu você, talvez também possa atingir o próximo. Então, fique conosco, acompanhe, até mais.